Hoje, placa de vídeo não é só quantos FPS roda. Você abre um review e toma um monte de sigla, DLSS 4.5, FSR Redstone, XeSS, Frame Generation, Multiframe Generation, Reflex, Anti-Lag, NVENC, que avião é um monte de coisas. E a real é, dependendo da placa que você comprar, algumas dessas coisas funcionam, outras não, outras mudam a qualidade e várias só fazem sentido se você configurar do jeito certo. Então, hoje eu vou te explicar do zero o que é upscaling, o que é frame generation, o que é multiframe, o que é tecnologia dentro do jogo, o que é via driver, como isso afeta a imagem, performance e latência, e o que você precisa saber para escolher a sua GPU sem cair nas pegadinhas de marketing das fabricantes. E fica tranquilo que vai ser bem facinho, que a gente vai dividir em blocos para facilitar a sua compreensão e não misturar esse monte de informação. E no final a gente conclui qual faz mais sentido para você, Nvidia, AMD ou Intel. Tem um site muito bom para jogos que é tipo o mercado paralelo da felicidade gamer. Paralelo, mas que é confiável no caso, né? Nada de Jack Sparrow e russo hackeando seu PC ou seu canal. O site que eu tô falando é o Eneba. Tem de tudo, jogos para PC e até para consoles, tipo Xbox, PlayStation, Nintendo. Tem também gift cards, pontos e até pré-venda de lançamentos por lá. São mais de 40 mil produtos, é basicamente o paraíso de um jogador. Você fica parecendo uma criança numa loja de doce. E sabe o que é melhor? Sempre tem umas ofertas absurdas e nem precisa garimpar muito para achar. Você entra lá, digita o jogo que você tá procurando e pronto, tudo rápido, fácil e se rolar alguma dúvida, tem suporte 24 horas, o que é ótimo, porque gamer quase não dorme mesmo. Fica a dica, antes de comprar qualquer jogo que você quiser, passa lá na Eneba. O link tá aí na descrição e fica de olho, porque se tiver promoção de novo, já sabe, né? Some mais rápido que estoque de lançamento de placa de vídeo. Antes de tudo, o que você precisa entender? Resolução e custo. Antes de DLSS, FSR e XeSS, tem o conceito que destrava tudo. Resolução é quantidade de pixels. Quanto mais pixels, mais trabalho. 4K é muito mais pesado que 1440p, que é mais pesado do que 1080p, que é mais pesado do que 720p. São as resoluções que a gente usa nos monitores. Então, a indústria buscou um atalho. Renderizar internamente numa resolução menor e reconstruir a imagem final com qualidade. Esse é o coração do upscaling moderno. Já existia antes, mas o moderno tem várias vantagens. O upscaling moderno não é esticar a imagem. E isso você que é mais velho já deve ter feito. Colocar lá o jogo numa resolução interna e simplesmente aumentar para a resolução de exibição. O que o upscaling antigo fazia era basicamente isso. Pegava o seu jogo, que estava rodando em 720p, e colocava ele em 1080p. Tirava de HD para Full HD. Mas ele só esticava a imagem. Os pixels ficavam maiores e a imagem ficava meio borrada, feia. Já o atual é uma reconstrução temporal. Ele pega o frame atual renderizado em resolução menor, vetores de movimento do motor do jogo, às vezes profundidade e um histórico de frames anteriores. E daí ele reconstrói detalhes, estabilidade e anti-aliasing melhor do que técnicas antigas. É daí que surge o tal do upscaling melhor do que a resolução nativa, ou seja, mesmo renderizando numa resolução menor, ele estica para a resolução maior, só que ao invés de ele só pegar e esticar, ele reconstrói os pixels que estão lá baseado em informações que ele tem, e aí entra muito do tal do machine learning, que é a inteligência artificial. É justamente pegar modelos que foram treinados com vários frames daquele jogo para poder ter informações. Então a placa já sabe mais ou menos como é a imagem, e aí isso facilita para que ela consiga montar aquele quadro, e eu não estou falando do gameplay todo, de apenas um quadro ela consegue já remontar com informações muito mais próximas do real, e cada vez está ficando melhores. E com essa técnica aqui, o objetivo é simples, é ganhar FPS, porque a GPU renderiza menos pixel, mas mantém uma imagem final boa. E agora a gente vai separar as três famílias, o DLSS, o FSR e o XeSS. Mas memoriza, upscaling é performance, não é frame fake, é performance. Ela só está diminuindo ali, o frame está sendo renderizado, vai permitir que renderize mais frames e você ainda vai ter uma qualidade final igual ou melhor do que a resolução nativa, utilizando as tecnologias de cada fabricante. Vamos começar pelo DLSS, que agora está no 4.5, ou dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, já está até mais recente. O DLSS é um conjunto da Nvidia baseado em machine learning. A parte mais usada é o Super Resolution, ou o upscaling, como eu já comentei. O DLSS 4.5 é uma evolução recente do modelo Super Resolution, com foco em melhorar a estabilidade temporal e a qualidade, principalmente em detalhes finos e movimento. Literalmente detalhes finos e movimento, que é onde você perde
a qualidade final. Então, o DLSS Upscaling é parte do ecossistema da NVIDIA. Em termos práticos, é a tecnologia que você considera quando está comprando uma GPU NVIDIA, porque normalmente é o mais usado. E agora, partindo para AMD, a gente fala do FSR. E aí, FSR é um pouco confuso, porque, de novo, o FSR também não é uma coisa só. Existe o FSR tradicional, que se popularizou por ser amplo e rodar em muito hardware, sem depender do mesmo tipo de aceleração dedicada de machine learning que a NVIDIA usa. Então, lá no passado, o FSR, quando foi lançado, ele ficou muito popular porque ele rodava em placas NVIDIA. Sim, rodava em placas NVIDIA e roda até hoje em placas NVIDIA e placas Intel. O FSR tradicional, ele é só via algoritmo, ele não tem aprendizado de máquina, ele não tem um machine learning e ele não usa um hardware específico dentro da placa de vídeo para otimizar o algoritmo com instruções que já foram aprendidas antes. Não, ele é só um algoritmo que está rodando ali e que ajuda a criar uma imagem final melhor do que a resolução nativa se você só esticar a imagem como era o antigo, mas não tem as mesmas tecnologias que tem um DLSS ou um XSS da Intel, ou mesmo o próprio FSR, e aqui é que mora um ponto importante. Agora existe a fase nova, o FSR Redstone. A lógica do Redstone é trazer recursos com machine learning amarrados ao ecossistema mais novo da AMD, assim como faz a NVIDIA com o DLSS, especialmente a RX 9000 RDNA 4, e manter um caminho de compatibilidade em hardware mais antigo via fallback. Leia-se recursos mais ou menos meia boca. O que a AMD fez com o FSR Redstone é basicamente segregar as gerações anteriores, então o FSR Redstone nativamente só funciona em placas RX 9000 e mais recentes, ou placas com RDNA 4 ou com arquiteturas mais modernas. Então você tem um caminho novo com machine learning focado em RX 9000 e um modo fallback sem o machine learning para compatibilidade. E só pra gente deixar claro, não roda nativamente em placas de gerações anteriores. Então não confunda o que você vê de informações aí sobre ajustes técnicos ou gambiarras que a comunidade conseguiu fazer com o lançamento da AMD. Até o momento a AMD não colocou oficialmente o lançamento desses recursos para placas, não dá nem para falar mais antigas, mas de gerações anteriores. Mas é importante deixar claro, o FSR ele funciona em muita coisa. Ele continua verdadeiro no sentido tradicional da coisa. Mas o machine learning com um pacote novo tem dependências. E ele tá no hardware mais novo. Agora a tecnologia da Intel, o XSS. Ele é um machine learning forte em hardware Intel e fallback fora. Ou seja, ele também funciona em outras placas de outras fabricantes. Claro que não tirando todas as vantagens, como por exemplo o machine learning. Só as placas da Intel conseguem tirar proveito total da tecnologia, mas ela também funciona em outras e olha, a qualidade final costuma ser melhor do que o FSR que roda em tudo, o FSR raizão. O XeSS é a solução da Intel com esse nome esquisito. Ele também é um upscaling com o Deep Learning ou com Machine Learning. Em hardware Intel, especialmente ARC, existe um caminho acelerado por unidades dedicadas, as XMX. E existe um caminho alternativo que é para rodar em outras GPUs, como eu já expliquei, dá para rodar em placa NVIDIA e placa AMD também. Então, sim, o XeSS pode funcionar fora do ecossistema da Intel, mas o melhor cenário é no hardware Intel por usar o hardware acelerado ou os aceleradores de inteligência artificial que tem nas placas da Intel. E agora você já conhece o básico e sabe que o FSR, o DLSS e o XSS são pacotes de tecnologia. Ele inclui upscaling e diversos outros recursos. Mas e esses outros recursos aí? E como que eu sei se presta ou não presta? Bom, para comparar a qualidade sem virar religião ou fanboyzismo, quando você fala qual upscaling é melhor, não dá para ser só o eu achei. Precisa ter alguma informação técnica para você comparar. E aqui vão algumas dicas do que você pode comparar. Estabilidade temporal, se a imagem treme. O ghosting, se tem rastro em objetos. O detalhe fino, literalmente fino, folha, fios, grades. E o HUD e o texto. Isso aí também ajuda bastante, principalmente em jogos que o HUD movimenta junto com o personagem. E por último, mas não menos importante, o preset, qualidade, balanceado ou performance. É importante dizer que são tecnologias que são muito similares, porém cada fabricante aborda de uma maneira diferente. Então o qualidade NVIDIA nem sempre é o qualidade AMD, pode ter um super qualidade ou pode ter um ultra qualidade. Então é importante que você compare os níveis de detalhes iguais, e isso é um pouco complexo. Você vai ter que realmente procurar no site da fabricante ou sei lá, começar pelo top de cada um para você entender o que cada um compara. Isso é menos relevante porque você tem pouco controle sobre, mas só para você entender, os modos de qualidade são basicamente qual é a resolução base que está sendo utilizada para reconstruir a imagem. Então vamos supor que no modo qualidade eles baixam para uma resolução anterior. Se você está rodando em Full HD, ele vai provavelmente rodar em 900p, ou se você está em 4K, ele vai renderizar em Quad
de HD no modo qualidade, mas isso muda de um fabricante para o outro e muda também do modo de qualidade. Então dá uma conferida aí nessas tabelinhas que tem de cada um, inclusive confere porque as tabelinhas estão sempre mudando. E presta atenção porque a qualidade varia de jogo e de implementação. Quanto mais próxima a empresa está do desenvolvedor, ou quanto mais eles promovem aquele jogo, provavelmente aquela tecnologia vai ter um resultado melhor, ou pelo menos a nível das concorrentes. Vide, por exemplo, sei lá, o Battlefield 6 na Intel, funciona muito bem. Mas o que muda entre DLSS, FSR e XSS é a consistência, a estabilidade e como cada ecossistema entrega o pacote jogo a jogo, tá? Então não tem como dizer que universalmente é melhor por isso, vai depender muito da comparação. Num jogo pode ser melhor uma e no outro jogo pode ser melhor outra, pode ser tudo igual. Agora sim vem o Frame Fake ou Frame Generation, ou agora o Multi-Fake Generation ou Multi-Frame Generation. E por que que o FPS pode enganar e engana muito? E fica sossegado porque essa é a parte que confunde todo mundo. O Frame Generation não é upscaling, portanto não é performance. Ele traz fluidez. A diferença é, o upscale ele reconstrói um frame em resolução maior. O Frame Generation cria frames intermediários entre frames reais. Então um vai pegar o frame, o quadro, e vai ampliar ele, e o outro vai criar um outro quadro na fila baseado em informações disponíveis dos quadros anteriores e dos que estão sendo criados. Mas tem a verdade que é preciso ser dita. O frame gerado não vem de um input novo, ou seja, ele não vem de nenhum comando. Então, em jogo rápido, a fluidez visual sobe, mas a resposta pode piorar. E é daí que vem aquele sentimento do tipo, tá, até parece que tá mais rápido, mas às vezes tá mais pesado o jogo, tá mais lento, pesado no mouse. E é por isso que o Frame Generation é uma tecnologia que precisa ser avaliada junto da latência. Na NVIDIA, o Frame Generation ficou muito associado às RTX 40. Na RTX 50, a ideia evoluiu para Multi-Frame Generation, inclusive com o modo dinâmico e adaptativo. Na prática, isso pode deixar absurdamente liso, mas aumenta a importância de reduzir a latência e medir corretamente para você entender se está sendo pior ou melhor a sua experiência. E o Frame Generation ele é feito através de implementação no jogo, para que você consiga um resultado final bom. Mas se não tiver, você consegue fazer via driver override, ou seja, você consegue forçar via driver, e a NVIDIA também tem esse recurso para você colocar em jogos que não tem suporte ao Frame Generation. Mas tenha em mente que a qualidade final não vai ser igual da implementada no jogo, porque quando está implementada no jogo, a tecnologia consegue entender melhor os movimentos e prever melhor a construção do frame. Quando não tem, é uma solução meio que quebra-galho. E na AMD você separa o Frame Generation quando o jogo implementa via FSR e o AFMF, que é quando o Frame Generation é via driver. Então também dá para você forçar um override, ou seja, forçar via drive. O AFMF ele tenta funcionar mesmo quando o jogo não tem integração. A vantagem é a compatibilidade e a desvantagem é que, por ser por fora, ele tem limitações e exige ainda mais cuidado com latência e consistência. Pelos testes que a gente fez aqui, é bem difícil você conseguir fazer funcionar legal. E ele vai depender de quantos frames você está gerando base para conseguir funcionar de forma correta. Isso serve para qualquer Frame Generation. Você só vai ter uma experiência boa se você tiver uma quantidade boa de frame que está sendo gerada de verdade, com o input, com os comandos. Se você começar com 20 FPS, 30 FPS, mesmo que esteja rodando com 6 vezes mais FPS, a sua experiência ainda vai ser dos 30. Só vai ter mais número na tela. Mas a Intel não fica de fora. Ela também tem um multiframe no ecossistema XSS e a possibilidade de habilitar via driver ou painel em títulos compatíveis. Inclusive a Intel saiu na frente da AMD apresentando o Multi-Frame Generation para suas placas e que vai ser compatível com basicamente todo o seu lineup. Diferente da AMD, a Intel não limitou para nenhuma geração. Desde a primeira geração das Intel Arc, você vai conseguir utilizar o Multi-Frame Generation da Intel e inclusive forçar em jogos que já tem o XSS2 Frame Generation com o Multi-Frame Generation sem fazer nenhum tipo de implementação extra no jogo. E eu testei o XSS Multi-Frame Generation já no seu lançamento e posso dizer que a implementação desde o começo foi muito boa. Claro que você ainda nota alguns poucos artefatos, como é normal em todo Frame Generation, e a latência, ela dependendo do jogo, ela talvez não seja tão boa assim. Mas com as melhorias, ela deve chegar nos níveis de NVIDIA e o ponto principal é que eles conseguiram lançar isso antes da AMD, mesmo tendo chegado bem depois no mercado. Mas claro, de novo, dependendo do jogo, a latência vai subir e você pode não ter uma experiência tão boa final com o Frame Generation. E é por isso que os próximos pontos são obrigatórios para você entender. Agora um tópico que se mistura com upscaling em jogos pesados, o Ray Tracing e Path
Tracing. Quando você liga o RT pesado, o jogo gera muito ruído e precisa de reconstrução, além de, claro, ter um impacto muito grande em performance. O curioso é que muita gente acredita que o Ray Tracing é uma tecnologia da NVIDIA, mas na verdade é uma tecnologia da indústria. A NVIDIA só colocou o RTX no nome e, como ela foi a primeira a trazer isso, obviamente muita gente acabou associando o Ray Tracing à NVIDIA. Mas não, o Ray Tracing roda em todas as placas, é uma tecnologia que pode ser implementada nos jogos, desde que você tenha ferramentas para rodar. Hoje em dia dá até para emular o Ray Tracing via software, mas nós temos o hardware dedicado em cada placa de vídeo. Cada uma funciona de um jeito, mas todas aceleram os jogos com Ray Tracing. Mas como eu disse, quando você liga o RT pesado, o jogo gera muito ruído e precisa de reconstrução. A NVIDIA empurra muito a ideia de reconstrução e redução de ruído, usando modelos avançados junto com o DLSS, especialmente em cenários de Path Tracing, também conhecido como Ray Tracing de verdade ou Ray Tracing muito pesado. Do lado da AMD, o foco historicamente foi mais aberto, com o ecossistema de tecnologias, e do lado da Intel, a briga é acelerar o suporte e a qualidade do pipeline onde dá. A NVIDIA hoje tem o Ray Reconstruction, a AMD também tem um equivalente do Ray Reconstruction, e a Intel tá ali mostrando dentro do pacote que tá tentando fazer alguma coisa. Mas com o FSR Redstone com DLSS 4.5, a AMD tenta se aproximar da NVIDIA, porém a NVIDIA já está bem avançada nessa parte de reconstrução da imagem com o Ray Tracing, e isso faz bastante diferença porque a qualidade final, utilizando o Ray Tracing, que já é uma tecnologia pesada, muda bastante. E é curioso porque aqui a qualidade do pacote todo aparece mais porque você está forçando o pipeline ao limite, ou você está forçando toda a linha de produção de frames no limite, ainda adicionando Ray Tracing e todas as outras ferramentas. Mas aqui tem algumas outras tecnologias que estão presentes, são muito úteis e que muita gente não conhece ou se confunde, porque é uma sopa de letras absurda aqui, mas eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples. Nós temos aqui alguns recursos a nível de driver, tipo o NIS, o RSS, o HyperRX e alguns outros que você pode utilizar que são bem úteis. Eles são basicamente um plano B, tipo o jogo não tem DLSS, FSR ou XSS bem implementado, e daí o que você faz? Você ativa as tecnologias via driver. Para upscaling, a NVIDIA tem o NVIDIA Image Scaling, ou o NIS. É um upscaling mais simples, mas tem o Sharpen no driver. Ele funciona em muita coisa, mas não é a mesma categoria de reconstrução temporal do DLSS no melhor cenário. Na AMD tem o Radeon Super Resolution, ou RSR. É a mesma ideia de via driver, usando o algoritmo do FSR. Ele é útil para jogos que não têm um suporte interno, que não foram implementados com FSR. E a AMD ainda tem o conceito de pacote rápido de performance no driver com o HyperRX, que agrupa vários recursos para aumentar o seu FPS, melhorar a sua performance. Mas vamos ver assim, o NIS e o RSR eles são planos B, de repente jogos mais antigos ou jogos que não têm suporte. Eles podem ajudar muito, mas não espere a mesma qualidade de um upscaling temporal bem integrado no jogo, tipo o FSR e o DLSS integrados direto dentro do jogo. Sobre a Intel, o foco do marketing e adoção hoje está muito mais em XSS e no pacote de multiframe do que em um RSR ou um NIS equivalente como o produto central do driver. Então a Intel basicamente não tem ainda uma ferramenta dessa, eles estão focando em outras que eles julgam ser mais úteis. Mas eu não me surpreenderia se eles trouxessem uma outra ferramenta, porque eu acho que esse é o caminho, inclusive, mais simples. E agora vem a parte mais importante do vídeo, porque é aqui que o público erra e depois fala: FrameGen é ruim, é frame fake, não tá funcionando, só piorou minha experiência. E aqui é a parte que você deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque tá difícil encontrar tudo isso de informação num vídeo só, né? Vamos começar pelo básico, né? A latência é o tempo entre você mexer no mouse e a ação acontecer na tela. O Frame Generation ele aumenta o FPS exibido, mas tende a aumentar a latência. Em qualquer setup sério com Frame Generation, eles precisam de uma redução de latência. E como que eles vão fazer isso? Bom, cada um tem a sua solução. Na NVIDIA, o redutor de latência chama Reflex. A ideia é reduzir a fila de frames entre o CPU e a GPU, evitando frames adiantados que só aumentam o atraso. Curiosamente, né? Quanto mais frames você bota na frente, mais demora porque precisa entender. Agora, quando que o Reflex faz mais diferença? Jogos competitivos, CPU no limite e principalmente quando você liga o Frame Generation e o Multi-Frame Generation. Ele pode ser usado sozinho, mesmo sem o DLSS, em jogos competitivos com suporte. Então dá para melhorar a sua performance lá. Mas principalmente ele vai fazer diferença quando você precisar diminuir a latência que você aumentou
ligando o Frame Generation, então não adianta nada. Hoje basicamente é um conjunto de recursos atrelado, mas entenda que o DLSS ou o pacote DLSS, quando você liga o Frame Generation, ele está de alguma forma tentando compensar esse atraso no input que você está dando. Então vai demorar mais para chegar a informação na sua tela, mas com o Reflex e com os ajustes do pacote, o que a NVIDIA tenta fazer é basicamente trazer de volta a latência para um número muito próximo do que você teria rodando com o seu FPS nativo. É quase uma bruxaria, mas é só algoritmo e inteligência artificial. Então muita gente se confunde achando que, nossa, a latência sempre vai ser pior. Sim, sempre vai ter um aumento de latência, mas ela vai ser compensada e não vai ser tão absurda assim quanto você está imaginando. A AMD tem o anti-lag clássico que funciona via driver e tem o anti-lag 2. Esse é o caminho mais importante hoje quando o jogo suporta, porque ele é integrado mais profundamente e é o que faz sentido quando você usa o Frame Generation ou a FMF e quer segurar a sensação de controle. A regra básica da AMD é que se você está utilizando o Frame Generation e o jogo suporta o anti-lag 2, você liga, nem discute. Já na Intel, o pacote é menos um botão famoso e mais um pipeline do driver, uma integração com o XSS, o Multi-Frame Generation e o monitoramento detalhado para enxergar o que está acontecendo. E aqui assim, a NVIDIA tem um ecossistema de latência mais maduro, a AMD evoluiu bastante com o anti-lag 2 e a Intel está se consolidando aí no pacote e aposta forte em ferramentas e controle. Então a gente ainda deve ter algumas implementações do lado da Intel, mas eles estão meio que incluindo junto no pacote do driver já. E aqui vai mais uma importante informação, a configuração para você utilizar essas tecnologias, principalmente com o Frame Generation, do jeito certo. E essa daqui é uma regra geral que serve para basicamente todo mundo. Eu vou deixar aqui as configurações de Intel, NVIDIA, AMD, mas só para você entender, não é tão simples quanto parece. É só ligar o G5 ou desligar o G5? Não. Cada um tem uma configuração, eles são muito parecidos na verdade, mas fica aí a dica. Use essas configurações otimizadas para você ter a experiência completa, para você não ter uma configuração zoada e depois ficar reclamando que a tecnologia é uma porcaria. E por que você precisa fazer essas mudanças todas? Porque o VRR ele elimina o tearing, né, com menos custo de fila, que é aqueles cortes na imagem. O V-Sync no jogo tende a aumentar a fila e a latência. E o redutor segura a resposta, principalmente com o Frame Gen. Mas como é que você vai saber se isso está funcionando? E aí entra o monitoramento, porque sim, todas as fabricantes têm monitoramento de performance. Você baixando a AMS Afterburner, sofrendo, não precisa. Já tem no software da sua placa de vídeo. Até porque é o seguinte, eu já falei para vocês, o Frame Generation, ele engana com a quantidade de FPS. Então parece que tem um monte, mas na verdade não é. E aí existem dois números importantes, o FPS renderizado, que são frames reais do jogo, e o FPS exibido, que são os frames que incluem os gerados por inteligência artificial, ou os frames fakes. Você pode ter um FPS exibido enorme, mas a sensação de controle não melhora na mesma proporção. E isso é porque tá fazendo errado. E é por isso que você precisa monitorar o frame time e a latência para entender se tá legal para você o resultado. E aqui de novo é importante dizer que as três plataformas têm como monitorar a plataforma do hardware, FPS, frame time e também observar a latência de formas diferentes. Na NVIDIA tem ferramentas e overlays, e em jogos com o Reflex você tem métricas e comportamento voltado à latência. Na AMD tem um overlay do driver e quando existe o anti-lag 2 no jogo você consegue observar o comportamento e o impacto na resposta. Na Intel tem o Present Moon, que é uma referência muito útil para telemetria e o entendimento de frame time e consistência, principalmente quando o assunto é o Frame Generation e o multiframe. O Present Moon, na verdade, é um software que foi adotado pela Intel, mas ele é um software aberto e você pode usar para todas elas. E o legal é que você pode mostrar os frames que estão sendo renderizados e que estão sendo apresentados. Então, o que é frame real e o que é frame gerado por inteligência artificial, além da latência, que, como eu disse, é bem importante. Mas como é que você decide, então, se está sendo boa a experiência? É muito fácil. Pega aí o seu jogo rodando sem o Frame Generation, vê qual que é a latência, depois adiciona o Frame Generation e vê quanto aumentou a latência. E aí você vai perceber. Não vai pelo número, vai pela sensação. Como não é performance, ele é fluidez, você vai notar que o jogo realmente parece que está rodando mais liso, mas o peso no mouse pode ser maior. E aqui tem uma regra muito fácil para você aplicar. O Frame Generation é provavelmente a última coisa que você vai aplicar. Por quê? Se você está com FPS baixo, não é o Frame Generation que você vai utilizar, é o Upscaling. Primeiro você precisa ganhar FPS para depois ganhar fluidez. Ganha performance, depois ganha fluidez. Então primeiro você trabalha o seu Upscaling, coloca ali a intensidade do Upscaling, qual vai ser o nível de detalhes do jogo. E quando você chegar ali próximo dos 60 FPS, às vezes os 60 FPS não é possível, mas chegando próximo dos 60 FPS você já consegue utilizar o Frame Generation e ter uma boa experiência. Por quê? A latência em 50, 60 FPS ela já vai ser baixa. E mesmo que haja um aumento, ele não vai ser tão grande e não vai atrapalhar tanto a experiência. Agora, quando você está em 30 FPS, 20, 35 FPS, não vai ser uma experiência muito boa. Por quê? Você vai ligar o Frame Generation, vai aumentar ainda mais a latência que já não tá legal com o FPS baixo. Então, primeiro ganha performance, depois você procura fluidez.
mais. Agora um extra aqui que é para criador de conteúdo stream. O encoder, ele muda a qualidade da live, e aqui também tem muita mentira da internet. Então a regra é comparar com metodologia, né? A Nvidia tem o NVENC, que é historicamente conhecido por consistência e por integração boa com o OBS. A AMD tem um AMF, que evoluiu bastante, hoje é muito mais competitivo do que anos atrás com as RX 9000. E a Intel tem o Kicksync e a ARC tem AV1 forte em certos fluxos, principalmente para gravação e transcode. Então vai realmente depender de qual é o sabor de decode e encode que você quer. Mas o principal é, não compare só tem AV1 ou não tem AV1. E, obviamente todas elas têm as modernas, mas não é isso que importa. Compara a qualidade e bitrate real, tipo 6.000 kbps ou 8.000 kbps, cenas difíceis com movimento rápido. Eu vou deixar aqui o Apple's Vox como referência, é um excelente canal, principalmente para você criador de conteúdo, e ele faz vários testes para encoder, e eu vou citar aqui as referências clássicas da metodologia, né, do Apple's Vox. Ele testa com cenas repetíveis, compara NVENC, a AMF e o Kicksync, e ele mostra cenas com bitrate rápido e tal, e movimento para ver quais são as diferenças. Então o que você precisa olhar nesses testes é os blocos em área escura, o smear em folhagem, o texto e o HUD em movimento, e a estabilidade quando a cena vira um caos, porque parado tudo é bonito, mas tem que ser realmente em movimento. Para live isso importa mais do que ganhar 5 FPS no jogo, então são finalidades diferentes. Agora o que serve para todo mundo é que além de encoder existe o pacote de software. A Nvidia tem um switch forte para criador e para você que vai usar no dia a dia, como recursos de áudio para supressão de ruído que parecem alienígenas, com recursos para câmera e com IA em aplicativos próprios. A AMD também tem os mesmos recursos e concentra bastante coisa no driver mesmo, mas a AMD sempre tem alguma coisa equivalente para quase todos os pacotes que a Nvidia oferece com soluções que não são só para criadores de conteúdo. Então eu posso dizer para vocês que a supressão de ruído ela é particularmente importante para quem usa o Discord. Use a supressão de ruído. E se você quiser mais informações sobre o pacote de recursos da Nvidia, eu já fiz um vídeo completo aqui que ensina como usar melhor a sua placa e usar esses recursos. A Intel até está fortalecendo ali seu ecossistema e a integração total, mas eles ainda não têm essas ferramentas que tem na Nvidia e na AMD que melhoram com inteligência artificial, mas com o foco de inteligência artificial é só questão de tempo. E uma parte bem importante de tudo isso que eu tô falando para vocês é o seguinte, tem gente que às vezes compra a placa por promessa de software, nossa, vai ter tal coisa, e nem usa o que já tem na sua placa de vídeo. A Nvidia oferece o suporte do DLSS desde a primeira geração das RTX, seja para notebooks ou seja para desktops. Então todas as atualizações que vieram, ainda que fossem mais benéficas em alguns pontos para a última geração, estavam disponíveis para todas as RTX. A Intel trouxe todas as atualizações até o momento para o seu lineup completo. Obviamente não é um lineup tão amplo quanto o das concorrentes, mas desde a primeira geração das Intel Arc, todos os recursos que foram lançados até o momento são suportados. A AMD, por sua vez, limitou o suporte apenas às placas RDNA 4, então todas as features que são equivalentes à Nvidia, ou pelo menos as mais interessantes, ficaram infelizmente restritas às placas mais novas. Então não é só ter a tecnologia, precisa estar acessível para todo mundo. E no fim a conclusão é muito simples. Primeiro que você não compra mais placa de vídeo só pelo hardware, você compra pelo pacote de software e sim faz diferença, porque vários deles se trazem uma melhor experiência e, claro, mais performance. Então no final não é quem tem mais FPS, é qual te dá imagem boa, performance real, um frame time consistente, uma latência sob controle, principalmente utilizando as tecnologias, e um software que você consegue usar sem dor de cabeça, e principalmente qual é o suporte que você recebe. Se você é single player e quer o pacote mais amarrado de imagem, tecnologias avançadas e tudo mais, a Nvidia costuma ser a escolha mais direta. Se você quer mais flexibilidade, compatibilidade de recursos via driver e tá de olho no ecossistema novo como o RX 9000, RDNA 4, o que a AMD vem oferecendo com o Redstone vem forte, mas por enquanto só para essas placas e para as mais modernas. Alguns recursos equivalentes aos da Nvidia ainda não estão completos ou ainda não chegaram no mercado, mas estão evoluindo rapidamente. Inclusive a qualidade de imagem do FSR Redstone é muito próxima do DLSS. O DLSS ainda está à frente, mas o pacote FSR já está muito próximo em qualidade, mesmo não tendo multi-frame generation ou principalmente o multi-frame generation adaptativo, que deve ser ainda mais fácil para você, porque ele vai automaticamente ver quantos frames precisa gerar para só chegar no nível de FPS que o seu monitor ou na taxa de atualização que o seu monitor precisa. A Intel, como ponto positivo, está trazendo as tecnologias mais populares ou as mais utilizadas de forma mais rápida para o seu ecossistema do que, por exemplo, a AMD. Eles vieram com o Frame Generation, já estão com o Multi-Frame Generation e acredito que vir para uma próxima geração pode ser mais rápido ainda para trazer o Multi-Frame Generation adaptativo com uma quantidade ainda maior de frames. Tem vários recursos que são equivalentes aos seus concorrentes que ainda não estão disponíveis nas placas da Intel, mas eu diria que os principais estão lá e os que estão presentes estão bem maduros, o que é bem mais importante, principalmente para uma fabricante que entrou mais tarde na disputa.
bruta. É curioso porque eu vejo muita gente utilizando o Lossless Scaling, que é um excelente software que faz boa parte do que esses softwares aqui fazem, mas você precisa pagar por ele. E mais curioso é que alguns modelos utilizados por eles são inclusive presentes nessas placas. As placas trazem um pacote de software bem completo, mas por ignorância ou somente por preconceito bobo, você acaba deixando de usar recursos que vão te dar mais performance e estender a vida útil da sua placa de vídeo. Imagina quem tá com uma RTX 20 hoje e ainda continua utilizando o DLSS para melhorar a sua performance e também melhorar a sua experiência geral. Às vezes você quer experimentar uma tecnologia nova como o Ray Tracing, existe muito preconceito com o Ray Tracing, mas você sabe, rodar nativamente é difícil. Com todos esses recursos que foram criados e com a inteligência artificial sendo usada a seu favor, você poderia ter essa experiência e às vezes está deixando de lado por bobagem de preconceito. Sim, as tecnologias pesam na hora da escolha e você precisa decidir quais são mais importantes para você. Se um upscaling, se um frame generation, se a performance com ray tracing ou se o pacote completo de softwares vai ser mais importante para você do que só a performance da placa. Às vezes você investe demais numa placa só pela performance bruta e esquece que todo o restante do pacote está presente desde a placa de vídeo mais barata. E talvez aquela performance com todas as assistências poderia ser suficiente para você inclusive economizar uma grana ou pelo menos para sua placa de vídeo durar ainda mais tempo. Agora comenta aqui qual placa de vídeo você está pensando em comprar, Nvidia, AMD ou Intel, e quais jogos você joga, porque dependendo do seu perfil, a melhor escolha muda completamente. Você já conhecia esses pacotes de software? O que você usa ou o que você não usava e passou a usar agora? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e digam se vocês querem vídeos mais detalhados sobre os pacotes de recursos e como funciona em cada uma das fabricantes. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!